Quais são os sinais do envelhecimento e quando devemos ir ao geriatra? Esse é o assunto do Depois do Jeans que começa agora. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar hoje com o Dr. José Flávio Viana Guimarães, geriatra, presidente e diretor do Conselho Municipal do Idoso de Uberlândia. Doutor, vamos falar um pouquinho, a princípio, sobre a geriatria. Quando que a pessoa sabe que tem que ir ao geriatra? A partir de que momento nós temos que ter essa percepção e procurar? Para começar, o geriatra é o médico que gerencia os riscos de doenças consideradas crônicas, que a Organização Mundial da Saúde classifica em 5 grupos: hipertensão arterial, doenças cardíacas, cardiovasculares isquêmicas, doenças broncopulmonares obstrutivas crônicas, o câncer, e a diabetes mellitus. Todas essas doenças têm uma manifestação com maior prevalência naqueles indivíduos que têm mais de 60 anos. Embora as pesquisas mais modernas, mais atualizadas, já demonstram uma grande prevalência dessas doenças em pessoas mais jovens, com idade abaixo de 60 anos. Então, quando é que a gente começa a ter o cuidado de se prevenir, ou o aparecimento dessas doenças ou as repercussões dessas doenças? Nós consideramos que a partir dos 20 anos, Então você, jovem, vai ao geriatra a partir dos 20 anos? Por que não? O geriatra é um gerenciador de riscos, dos riscos das doenças crônico-degenerativas. A causa dessas doenças, muitas vezes, são heredofamiliares, ou seja, são doenças já típicas, hipertensão arterial, alguém que tenha um risco para doença arterial coronariana, alguém que já teve na família casos de derrame cerebral, famílias de diabéticos, tem famílias de diabéticos. Doutor, e esse acompanhamento a partir dos 20 anos? Vai até quando? Até quando se estende isso? Não? Até enquanto vida a pessoa tiver, Contanto que o geriatra também tenha vida para poder estar acompanhando, a pessoa e, quiçá, até os filhos da pessoa, não é verdade? O geriatra, ele acolhe muito a família também, do idoso, Porque o que a gente vê muitas vezes no consultório é que o idoso já chegou com uma doença ou com várias doenças estabelecidas, usando um monte de medicamentos, Aí o geriatra tem que fazer uma atividade retrospectiva de vida, Voltar o ciclo de vida do indivíduo para trás e tentar descobrir quais são as tendências de doença que levaram o idoso a estar doente naquele momento. Doutor, e falando um pouco de terminologia, quando a gente fala envelhecimento, às vezes fica uma palavra um pouco pesada, mas é de fato bastante usado. Eu posso falar que estamos envelhecendo ou a velhice já chegou para muita gente. Esse termo realmente faz parte do mundo da pessoa acima de 60 anos? É o termo científico, é um termo que nós temos que destituí-lo de uma situação cultural que o faz ficar pejorativo. Envelhecer não é ficar inválido. Envelhecer não é morrer, É tão somente uma classificação da Organização Mundial de Saúde que estabelece que as pessoas se tornam velhas a partir dos 60 anos, em países em desenvolvimento, e a partir de 65 anos em países desenvolvidos. Então,
o que acontece é que as pessoas com mais de 60 anos, por estarem mais maduras, elas vão... É uma diferença que a gente tem que fazer entre senilidade e senescência. Nós, seres humanos, temos que ter a ideia da finitude. Os nossos processos biológicos, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, as nossas células, é como se fosse um projeto biológico, cronobiologia. Nascem, desenvolvem-se, começam, como se fosse uma curva, começam a perder a funcionalidade com o decorrer do tempo. Mas nós temos também sistemas de compensação, não é? Então, esse equilíbrio entre perdas e compensações é que vai fazer com que o idoso tenha uma resiliência, o indivíduo acima de 60 anos, tem uma resiliência para poder, de alguma forma, passar pelos desafios de uma diminuição da função geral do organismo. Então, isso que a gente pode esperar do envelhecimento? Isso é a senescência. A senilidade já é a repercussão de doenças adquiridas na funcionalidade da senescência. Entendeu? Então, aquela pessoa na queda que se natural. cuida, entendi. A pessoa que se cuida, que vem, né, percebendo que o corpo, né, está pedindo, à medida que ela vai envelhecendo, enfim, uma qualidade de vida, né, adequada, ela vai ter um envelhecimento com saúde. Existe? Vai ter um envelhecimento, isso é possível? Muito possível. Vai ter um projeto de envelhecimento mais tranquilo. Entendeu? De alguma forma, a pessoa tem que saber qual que é a sua predisposição para desenvolver determinados tipos de doenças. Isso a geriatria ajuda muito, a genética ajuda muito isso daí. E controlar os fatores de riscos, que são as palavrinhas mágicas, é que vão fazer com que esse indivíduo atinja o envelhecimento de forma saudável. E que, mesmo que ele tenha uma ou outra doença, mas que tenha o controle clínico, medicamentoso e cultivando hábitos saudáveis de vida, uma dieta balanceada, atividade física disciplinada, diária, regular, entendeu? Dentro das necessidades do organismo, não é para ser um atleta de alto impacto, entendeu? Mas trabalhar os domínios que fazem com que a atividade física traga benefícios fantásticos, até mesmo corroborando para o tratamento de doenças crônicas. Doutor, esse assunto está muito interessante. Nós vamos para o intervalo, vamos voltar falando mais sobre isso, porque eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, né, vai gostar de saber. A gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. O Depois do Jeans está de volta, conversando com o Dr. José Flávio. Doutor, em relação às pessoas que têm medo de envelhecer, que recado que pode ser dado para essas pessoas ou como tirar essa aflição do coração dessas pessoas? É normal também existir esse medo? Primeiro que não tenham medo de envelhecer, né? Porque mais daqui 10, 20 anos, provavelmente nós mais idosos, eu também estou me incluindo nessa faixa, estaremos indo para balada com jovens, né? Hoje o que a gente vê? Hoje os jovens de hoje curtem o quê? Curtem as músicas e os grupos musicais da minha época de juventude, não é? Eu já estou chegando lá. Então, assim, vai ser bom demais. O envelhecimento é uma realidade.
uma realidade mundial, com maior repercussão para os países em desenvolvimento, como o Brasil. O Brasil, em 2050, será a 6ª maior população de idosos do mundo. Em 2030, já vamos ter mais idosos que jovens no nosso Brasil. Então, a realidade vai ser que o Brasil será um país de idosos. Isso não quer dizer que será um país de inválidos ou de pessoas dependentes. Muito pelo contrário. Porque o que está se vendo hoje é que os idosos estão permanecendo ativos mais tempo. Os idosos, não obstante aposentem, continuem trabalhando. E que há famílias em que os jovens saem de casa cada vez mais tarde, dependendo cada vez mais dos pais que são mais idosos, mais velhos. Então, o termo velhice não é pejorativo. O desafio é como envelhecer com qualidade de vida. E como a gente pode envelhecer com qualidade de vida? Justamente, cuidando da saúde, sabendo quais são, monitorando os fatores de risco para doenças crônico-degenerativas, com o auxílio do geriatra. E a condição também da cabeça? É importante a gente estar atento a isso? A condição da cabeça, sim. A gente poder estar inserido no meio social e familiar sadio para frente. Isso é muito importante. A gente ter crença numa força maior, não é? Que vai nos dar o quê? Esperança de uma vida melhor. É claro que quanto mais velho estivermos, mais próximo da finitude, da terminalidade da vida estaremos, não é? Só que há uma diferença muito grande em pensarmos neste momento crucial da vida com menos independência e menos autonomia do que se tivermos mais independência e mais autonomia, não é? Muito importante também é o respeito da sociedade para com os idosos. É muito importante o contato dos mais jovens com os mais idosos, porque os mais jovens vão dar uma sensação de eu posso fazer mais para os mais idosos. E os mais idosos darão aos mais jovens a questão do conselho, do modular até onde vai, porque eles já passaram por isso. Então a família, para a gente falar para quem está nos assistindo, ela tem um papel importante nesse processo do envelhecimento das pessoas. Extrema. A família, o ambiente social, o ambiente de trabalho, os vizinhos, o entorno, o clube, a caminhada no Parque do Sabiá, o grupo. Ninguém é uma ilha, entendeu? Estudos têm sido feitos hoje, estudos de percepção sociais com os idosos, e aqueles idosos que estão mais inseridos no meio social, trabalhando de forma voluntária ou não, mas que estejam em contato com grupos, esses envelhecem melhor. Entendi. E se a gente for pensar na sociedade? Hoje em dia ainda existe ainda uma carência social para que esse idoso consiga ter uma qualidade de vida adequada, enfim? O que acontece é que o desafio do envelhecimento no Brasil é um desafio muito recente, porque até pouco tempo nós este é um país que vai para frente. E em 50 anos nós envelhecemos rapidamente. Em um movimento que foi 100% mais rápido que o movimento do envelhecimento na Europa. Então, nós não nos preparamos para isso como sociedade. Nós ainda estamos negando o envelhecimento
da população. E nós não podemos pensar que as políticas públicas endereçadas para o envelhecimento e para as pessoas idosas devem vir daqui a 20 a 30 anos, não. Elas têm que ser implementadas agora. Que é quando está acontecendo, né? Porque toda política, ela demora, ela tem um período de maturação para que os resultados sociais sejam afeitos a toda a população. Então, o que falta ao brasileiro é planejamento, não é? A gente tem que planejar uma aposentadoria, planejar uma vida do depois de hoje, entendeu? Porque se a gente pensa que a gente vai aposentar daqui a uns 10, 15 anos, não é? Mas não trabalha para chegar lá, lá vai chegar, mas a gente tem que estar preparado para chegar lá. Então, o que falta mais da sociedade é planejar este momento em que nós, brasileiros, seremos mais idosos que jovens. Nós vamos falar sobre isso, entrando agora já, né, nessa parte social, falando um pouquinho do Estatuto do Idoso, no próximo bloco. A gente volta já já, não saia daí. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. Neste bloco vamos falar sobre o Estatuto do Idoso e as iniciativas do Conselho Municipal do Idoso de Uberlândia. Doutor, em relação ao Estatuto do Idoso, ele completou 10 anos ano passado, não foi? Sim, foi. O que ele traz de interessante e existem ajustes que necessitam ser feitos ou já ele funciona da forma como ele é hoje? O Estatuto do Idoso é a lei do idoso. É a lei que disciplina e normatiza a sociedade para as garantias da qualidade de vida do idoso. E de repente tem idoso que nem sabe, né, que existe. Tem muita gente que não sabe que existe, não é? Ele completou 10 anos agora no dia 1º de outubro, que é o Dia do Idoso. Foi instituído o Dia do Idoso. E realmente é uma lei muito inovadora, não é? Uma lei que coloca a responsabilidade das garantias sociais do idoso como responsabilidade primeira da família. E não havendo a condição da família se responsabilizar pela garantias de direito dos idosos, a sociedade como um todo. E dentro do Conselho Municipal, né, sendo o senhor o presidente e diretor, o que vocês têm como iniciativa? Como é que vocês cuidam desse idoso, especificamente aqui da região, né? O que é feito por eles, para que a gente saiba? O Conselho Municipal do Idoso, ele tem a princípio a função não somente de ser um órgão consulente, um órgão consultor, mas ele participa dos debates e das deliberações para a implementação de políticas públicas endereçadas para os idosos da cidade de Uberlândia. Nós temos feito bastante coisas boas nesses 2 anos, com um apoio inestimável do Ministério Público Estadual de Defesa do Idoso, na figura do Dr. Lúcio Flávio de Faria, e também do governo, né? do nosso prefeito, Gilmar Machado, e dos secretários, principalmente secretários de Transporte e Trânsito, secretário do Desenvolvimento Social e Trabalho. Enfim, nós estamos conseguindo articular os agentes públicos para poder ter um olhar especial para o idoso. O próprio Estatuto do Idoso preceitua que o atendimento ao idoso é prioritário. Então, se é prioritário, o Conselho Municipal do Idoso quer um tratamento de primeira para o idoso, ou seja, ele tem primazia, não é?
E nós trabalhamos com 5 vetores estratégicos. Os nossos conselheiros, eles são divididos em 4 comissões que trabalham a questão do acesso e transporte dos idosos nessa cidade. Nós trabalhamos, no ano passado, uma campanha publicitária da cultura ao respeito às vagas de estacionamentos especiais dos idosos, em parceria com a Secretaria de Trânsito e Transportes da cidade e da Unitri, que fez a campanha muito bacana para nós, com apoio do Conselho Municipal do Idoso. Tivemos também a lei do passe livre para os idosos, que passou a vigorar agora no dia 1º de janeiro de 2014. E já funciona bem? Já está se fazendo o cadastro dos idosos e a questão operacional está indo muito bem pelas notícias que eu tenho, não é? Ou seja, que garantem aos idosos entre 60 e 65 anos transitarem livremente em ônibus urbano. Eles têm direito a 60 passes mensais, porque o Estatuto do Idoso já garantia o passe livre de idosos a partir de 65 anos, nos ônibus coletivos urbanos municipais, tá? Então, se ampliou o leque para também acolher, não é, os idosos aqui de Uberlândia entre 60 e 65 anos. E existe também, que nós comentamos em outro momento, a fiscalização dos idosos que são institucionalizados, né? Exatamente. E como é que funciona essa fiscalização? O que vocês buscam? Porque é uma vivência diferente, né? Aquele idoso que está longe da família e que precisa de um cuidado, né, de uma terceira pessoa. Como é que vocês fazem essa avaliação e estão fiscalizando? Os idosos que são institucionalizados, eles têm família, não é? Às vezes são famílias ou componentes de família que, por conta da vida de hoje, não têm condições de dar aquele atendimento que o idoso merece. E aí, então, eles institucionalizam os idosos. O conselho, ele tem a função de ver se esses idosos estão sendo bem tratados, não é? Estão tendo boa qualidade de tratamento em relação às suas demandas de saúde, psicológicas, de inserção social, e as instituições de longa permanência, o Estatuto também disciplina o funcionamento delas, juntamente com alguns outros instrumentos legais federais, como a RDC número 283. Então, o Conselho Municipal, ele verifica como é que está a legalidade dessas casas em relação ao alvará de funcionamento, junto à vigilância sanitária, corpo de bombeiros, prefeitura, e também a todos aqueles quesitos e critérios que são colocados pela RDC 283. Doutor, e quem quiser ter acesso ao Estatuto do Idoso, aonde que ele pode encontrar, né, para que, enfim, passe a entender como funciona melhor, né, para quem ainda não conhece, e o conselho também, para quem mora na região, na cidade de Uberlândia, aonde que essa pessoa pode ir para entrar em contato com vocês? Perfeito. Antes de te dar essa resposta, vou só te falar que nós temos ainda uma comissão de enfrentamento à violência contra o idoso, que também é importante, que articula todos os outros atores sociais no sentido da gente poder ter uma estatística da violência do idoso na cidade, que vá orientar uma política pública mais vigorosa para enfrentar esse problema seríssimo, entendeu? E temos também uma comissão que trabalha as condições de atendimento
do idoso em geral na nossa cidade. Em relação à questão de onde encontrar o Estatuto do Idoso, pode-se acessar o site da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Vai no Google, pesquisa Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Vai lá nesse site, vai ter um link idoso. E um dos links que estão disponíveis ao público em geral é o do Estatuto do Idoso. Tá? O Conselho Municipal do Idoso fica localizado aqui em Uberlândia, na rua Guaicurus, número 395, no bairro Saraiva, e as nossas reuniões ordinárias são sempre nas primeiras terças-feiras do mês, às 16 horas. E para a gente finalizar o programa, uma mensagem para o idoso que está nos assistindo. O senhor tem uma mensagem para passar? Que o idoso saia de casa, que o idoso mostre a cara. Se ele ficar em casa quietinho, recolhido, a sociedade não vai saber quais são as necessidades, quais são as demandas, não é? Por que fica em casa quietinho, não é? A gente precisa saber quem é o idoso frágil, quem é o idoso que precisa de mais cuidado e qual que não, que provavelmente é aquele que seja mais saudável e mais ativo. As políticas públicas, elas devem ser endereçadas para a totalidade da sociedade, só que existem algumas peculiaridades que vão direcionar a prioridade dessas políticas, entendeu? O que a gente quer é que o idoso esteja incluso na sociedade. O idoso, em sociedades culturalmente mais avançadas ou mais antigas, que são as orientais, eles têm fundamental importância na manutenção de uma sociedade saudável. E é isso que a gente quer e trabalha a nível de Conselho Municipal do Idoso aqui para a nossa cidade de Uberlândia. Nós queremos que os idosos de Uberlândia sejam exemplo tanto para Minas Gerais como para o Brasil. Obrigada. Queria agradecer muito a sua participação aqui hoje e os esclarecimentos. Eu que agradeço. Estou sempre disponível. Obrigada. O programa de hoje termina aqui. Semana que vem tem mais.